que Deus preparou para nós. Olá, queridos, voltamos. Está começando o nosso segundo episódio da nossa série sobre fidelidade. E você é muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. E eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito neste canal. Então não perca tempo, se inscreva para que você faça parte desta família de Deus. E hoje nós vamos viver mais um pouquinho. A palavra já vai nos levar sobre aquilo que nós precisamos entender sobre fidelidade. Então você que ainda não acompanhou o primeiro vídeo, é importante que você acompanhe toda a sequência desta série. Então que Deus te abençoe poderosamente e vamos juntos meditar o que está no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Hoje vamos trabalhar o versículo 8. Então preste muita atenção naquilo que Deus está preparando para nós diariamente. No primeiro vídeo nós falamos de uma forma bem resumida daquilo que era um decreto do rei Nabucodonosor. Ele que constrói uma estátua de ouro de mais de 27 metros e ordena que todo aquele que estivesse por aquela redondeza, ao soar o instrumento musical, deveria se prostrar em adoração sobre aquela imagem. E o versículo 8, queridos, traz para nós a seguinte mensagem neste dia. Neste mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigindo-se ao rei Nabucodonosor, Senhor, disseram, longa vida ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamastes por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta ou de toda espécie de instrumento de música teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro. E quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, aí alguns judeus, a quem confiastes a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abidnego, os quais não tornaram conhecimento do teu edito, ó rei. Não rendem culto algum a teus deuses e não adoraram a estátua que erigiste. Vamos fazer uma pausa até aqui, porque aqui a palavra já vai nos direcionar para os 3 jovens da fornalha ardente, na qual o intuito desta série é nos motivar, através da vida desses 3 jovens, a termos uma fidelidade com Deus. Mas talvez você está se perguntando, mas quem são esses 3 jovens que a palavra nos traz? Pois bem, a palavra fala que eles chamam Sidraque, Misaque e Abidnego. E na história, esses 3 homens eram escravos no passado. Eles eram escravos. Porém, ao passar do tempo, eles recebem uma graça, uma libertação e também uma responsabilidade de serem administradores da província da Babilônia. Ou seja, aqueles homens de escravos passam a ser homens importantes para aquela região. Ou seja, quando você aí que está me acompanhando é fiel com Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida. Aquilo que era
talvez uma sentença, um destino, Deus vem e muda o percurso da nossa vida. Olha que lindo, ou seja, quando nós, como filhos de Deus, somos fiéis àquilo que Ele tem para nós, sabe o que Deus faz? Deus nos promove, Deus nos exalta, queridos. E não foi diferente com esses homens, aqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidnego, eram escravos. E eles, a própria palavra fala, a quem confiastes a administração da província. Então, no versículo 13, no versículo 12, a palavra traz que algumas pessoas querem caluniar esses 3 jovens. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante nesse pequeno versículo. Quando nós estamos na presença de Deus, e você talvez sabe bem o que eu vou dizer, nós encontramos inimigos. Quando você começa uma caminhada com Deus, e as pessoas que não conseguem caminhar com dignidade, com seriedade, com verdade, começa a caluniar. E aqui não foi diferente. E o que esses homens vão falar para o rei? Olha, rei, o senhor fez um decreto, falou isso, aquilo e aquilo outro. Só que tem umas pessoas que não querem fazer isso. Tem 3 homens que não prestam culto a outros deuses. Eles não têm conhecimento desse decreto. Ou seja, estavam fazendo intriga para o rei. Você conhece alguém assim? Cuidado. Cuidado com essas pessoas que fazem intriga. Leve e traz. Pois bem, versículo 13, a palavra continua assim. Nabucodonosor, dominado por uma raiva violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abidnego. Ou seja, a intriga deu certo. Aquelas pessoas que queriam caluniar, futricaram no ouvido do rei, e o rei fica furioso, porque ele não queria ser contrariado. Então, ele ordena o comparecimento desses jovens, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvides o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa e de toda espécie de instrumento de música, a vós prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus? Olha o que o rei fala. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Queridos, as pessoas, quando acham que têm o poder, que nada vão derrubar elas. E esse rei achava que nenhum Deus, principalmente o Deus de Sidraque, Misaque e Abidnego, pudesse o contrariar. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre falsos deuses que nos ameaçam? Pois bem, o rei ameaçou esses jovens. E ele fala: qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Versículo 16. Sidraque, Misaque e Abidnego responderam ao rei: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos
pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo o rei de tua mão. Ah, olha a confiança desses jovens. Esta confiança que eu quero que nós aprendamos. Quando nós temos confiança em Deus, nós ficamos tranquilos, serenos. Ou seja, aqueles que estavam em perigo, aqueles que estavam sendo colocados à prova, estavam tranquilos. E a palavra continua: e mesmo que não o fizeste, saibais, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que você fez. Olha que ensinamento para nós neste dia. O rei dá a ordem: olha, fiquem atentos, porque vai soar o instrumento e vocês terão que se prostrar. E aqui o que mais me chama a atenção nesta palavra, lá no versículo 16, eles responderam ao rei: de nada vale responder. Quando nós estamos com a verdade, quando nós estamos com o coração em paz, quando nós estamos com o nosso coração voltado a Deus, talvez não é preciso responder a ofensas, não é preciso responder a ameaças. Nós temos esse mau costume às vezes de querer responder, de querer retrucar, de querer brigar. E esses jovens hoje nos dão uma aula de confiança em Deus. Eles falam: de nada vale te responder, porque o Senhor não vai entender. Mas uma coisa eu quero dizer para você, rei. Se assim deve ser, ou seja, se nós realmente tivermos que ser jogados à fornalha, o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar. Querendo o Senhor ou não acreditar nisso, queridos, nós precisamos entender que a confiança é algo que nos move. A confiança em Deus é algo que faz com que nós passemos pelas provações, pelas dificuldades, pelas situações perigosas. Então, busque hoje aumentar a sua confiança em Deus. E para nós encerrarmos aqui, eu quero deixar uma lição para nós. Não mude a sua essência por nada. Resumindo, não mude a sua fé por nada. Não mude a sua identidade de filho de Deus por nada. Porque esses homens tinham tudo para se prostrar diante daquela estátua para se livrarem do perigo, ou seja, eles poderiam fazer de conta que eles estavam adorando, mas eles não fizeram isso. Eles foram autênticos, porque a confiança em Deus nos dá uma coisa muito importante: a coragem. Sim, queridos, quando nós temos confiança em Deus, quando somos fiéis a Deus, nós temos coragem para sermos aquilo que somos. E estes homens, daqui para frente, vai mostrar para nós o quanto a nossa fidelidade nos faz sermos vitoriosos. Tá curioso? Então se liga neste canal, compartilha esse vídeo e fique aguardando o próximo, porque esta série vai deixar, em nome de Jesus, muitos frutos em nossas vidas. Você acredita? Então diga amém. E eu te espero com toda alegria
no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. O que Deus preparou